Brazilians. They're great people. And he loves the country. Uma notícia inesperada agitou os bastidores da política e da economia nesta segunda-feira. O sistema Pix, criado pelo Banco Central do Brasil, passou a ser alvo de uma investigação nos Estados Unidos a pedido direto de Donald Trump. Segundo informações divulgadas pela imprensa americana, a equipe de Trump solicitou ao Departamento de Comércio e à Comissão Federal de Comércio uma análise para apurar se o Pix configura uma prática desleal no mercado internacional. De acordo com fontes ligadas à Casa Branca, Trump considera que o Pix pode estar prejudicando bancos e instituições financeiras americanas ao criar um modelo de transferências instantâneas que não gera lucros para o sistema bancário tradicional e, além disso, poderia influenciar outros países a adotar soluções similares, enfraquecendo os grandes players do setor financeiro dos Estados Unidos. Em uma coletiva, Trump afirmou: "O que estão fazendo com esse sistema no Brasil é uma prática injusta. Eles estão destruindo o mercado financeiro e prejudicando empresas americanas. Isso precisa ser analisado." Essa declaração foi recebida com surpresa no Brasil. O Pix é amplamente visto por aqui como uma revolução no sistema de pagamentos, usado por mais de 150 milhões de brasileiros e elogiado internacionalmente como um modelo de inovação. Por isso, a fala de Trump gerou críticas de todos os lados, inclusive de setores empresariais que já tinham interesse em exportar a tecnologia para outros países. Mas por que exatamente Trump resolveu mirar no Pix agora? E qual pode ser o impacto dessa investigação para o Brasil? No próximo bloco, vamos entender os bastidores dessa decisão, as reações em Brasília e como isso pode afetar o sistema financeiro nacional e as relações entre Brasil e Estados Unidos. Os bastidores dessa decisão revelam que a equipe de Trump vinha monitorando o avanço do Pix já há algum tempo. Segundo fontes próximas ao ex-presidente americano, a preocupação aumentou quando países como México, Colômbia e até algumas nações da Europa começaram a estudar a implementação de sistemas parecidos inspirados no modelo brasileiro. Para Trump e seu círculo de conselheiros, isso poderia significar uma ameaça ao domínio dos grandes bancos e empresas de cartões de crédito dos Estados Unidos, que faturam bilhões por ano apenas com taxas de transferências e intermediação financeira. No Brasil, a reação foi imediata. O presidente do Banco Central emitiu uma nota afirmando que o Pix não tem qualquer objetivo de competir com o sistema financeiro americano ou internacional, e que é apenas uma solução para facilitar a vida dos brasileiros, reduzindo custos e aumentando a eficiência das transações. O ministro da Fazenda também reforçou que o Pix é um orgulho nacional e que não existe base para nenhuma acusação de prática desleal. Na Câmara dos Deputados e no Senado, o assunto gerou debates acalorados. Parlamentares da base do governo defenderam o Pix com veemência, classificando a investigação americana como absurda e interferência indevida nos assuntos internos do Brasil. Já alguns parlamentares da oposição aproveitaram para criticar a falta de uma estratégia brasileira para proteger o sistema diante de pressões externas, sugerindo inclusive que o Brasil poderia acionar a OMC caso os Estados Unidos decidam classificar o Pix como uma prática desleal. Economistas afirmam que, embora a investigação em si não tenha impacto imediato, ela pode aumentar a tensão nas relações econômicas entre os dois países. Se os Estados Unidos decidirem classificar o Pix como uma prática desleal, poderiam impor sanções ou dificultar a adoção da tecnologia brasileira por outros países, o que prejudicaria planos de exportação do modelo. Enquanto isso, Trump continua usando o tema como parte de sua retórica política. Em um discurso para apoiadores, ele disse que vai proteger as empresas e os empregos americanos e que não vai deixar que sistemas estrangeiros destruam nosso mercado financeiro. No próximo bloco, vamos explorar o que pode acontecer a partir daqui, quais os cenários possíveis para o Brasil, como o Banco Central pretende responder e o que essa situação pode significar para o futuro do Pix e para as relações entre Brasília e Washington. E agora a grande questão é: o que pode acontecer daqui para frente? Especialistas apontam 3 cenários possíveis. No primeiro, e mais provável, a investigação dos Estados Unidos não encontra nenhuma base jurídica sólida para classificar o Pix como uma prática desleal, e a situação se resolve como mais um episódio retórico de Donald Trump para agradar sua base política. Nesse caso, o Brasil sairia fortalecido, apresentando o Pix como um exemplo de inovação que não ameaça ninguém. No segundo cenário, menos provável,
os Estados Unidos poderiam adotar alguma forma de barreira indireta, dificultando acordos com países que pretendam adotar sistemas inspirados no Pix. Isso poderia afetar os planos do Brasil de exportar a tecnologia, mas não impactaria diretamente o uso do Pix dentro do país. E no terceiro, mais extremo, Trump, caso retome a presidência, poderia tentar impor sanções ou tarifas contra brancos ou empresas brasileiras sob a alegação de concorrência desleal, elevando a tensão diplomática entre os dois países. Esse cenário é visto como improvável por analistas, mas não impossível, considerando o histórico de Trump em adotar medidas unilaterais e polêmicas. Enquanto isso, o Banco Central e o Ministério das Relações Exteriores já iniciaram contatos com diplomatas americanos para entender o alcance da investigação e apresentar os dados técnicos que comprovam que o Pix é apenas uma política interna para facilitar a vida dos brasileiros, sem qualquer intenção de prejudicar outros mercados. Para os brasileiros, nada muda no curto prazo. O Pix continua funcionando normalmente, com números impressionantes, mais de 150 milhões de usuários e bilhões de transações todos os meses, movimentando valores que já superam os de cartões de crédito e débito no Brasil. Mas para o governo brasileiro, o episódio acende um alerta: a necessidade de proteger as inovações nacionais e garantir que elas não sejam usadas como pretexto para pressões políticas ou econômicas vindas de fora. E para Trump, a estratégia é clara. Ele está usando o tema para reforçar sua narrativa de que os Estados Unidos estão sendo explorados por soluções estrangeiras e que só ele pode proteger a economia americana. No final das contas, essa história mostra como até mesmo uma tecnologia criada para facilitar a vida das pessoas pode se transformar em um campo de batalha geopolítico. E eu quero saber, você acha que o Pix realmente prejudica os Estados Unidos, como diz Trump? Ou isso é só mais uma jogada política? Comente aqui embaixo, quero muito ouvir a sua opinião. E claro, se você quer ficar por dentro dos bastidores da política e da economia que afetam o Brasil, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.